É por graça, só por graça, mediante a fé. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos nessa noite para orarmos uns pelos outros, apresentarmos diante do Senhor as nossas orações. Mas é muito importante também de parar para ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos fazendo todas as quartas-feiras a exposição dos Salmos, né? E hoje a gente vai começar o Salmo de número 30. Então você que está com a sua Bíblia aí, você pode abrir o Salmo de número 30. Semana passada a gente viu o Salmo 29. A gente viu um pouco sobre a supremacia de Deus. Hoje vamos entrar então no Salmo de número 30. Não iremos ler todo ele, iremos ler do versículo 1 ao 3 apenas. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor? Diz assim o texto: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitisses que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, através da tua palavra, para quem sai daqui edificados e fortalecidos pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bem, nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês 3 motivos para exaltarmos ao Senhor. Todavia, antes de eu dizer esses motivos, por que nós devemos exaltar ao Senhor, eu gostaria de dizer aqui de maneira introdutória alguma coisa sobre esse contexto aqui deste salmo. O autor dele aqui é o salmista Davi, o rei Davi. O título histórico aqui indica que Davi ele escreveu este salmo para a consagração do futuro templo de Jerusalém que seria construído ainda. E o objetivo de Davi ter escrito este salmo aqui foi expressar louvor a Deus com ações de graça em comemoração por um grande livramento que Deus lhe deu. Ou seja, o que Deus fez? Deus livrou Davi aqui de uma terrível e grave doença que ele estava enfrentando. Então, nesse sentido aqui, como o salmista neste salmo exaltou o nome do Senhor, nós também, na nossa caminhada cristã, também devemos aprender a exaltar o Senhor. Mas por que devemos exaltar ao Senhor? A partir desses textos aqui que nós lemos, podemos encontrar 3 motivos por que devemos exaltar o nome do Senhor. E o primeiro motivo por que devemos exaltar ao Senhor é porque o Senhor nos exalta. Olhe novamente o versículo 1 aí. O salmista começa dizendo: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Note bem, o salmista ele começa este salmo fazendo uma promessa de exaltar o Senhor. Ele diz: Eu te exaltarei ao Senhor. E logo em seguida ele diz o motivo: porque tu me livraste. Em uma outra versão das Escrituras, esse mesmo texto, o salmista ele diz assim: Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste.
para traduzir, tu me livraste ou tu me exaltaste, se refere a tirar um balde de um poço. Ou seja, qual é a ideia então aqui desse texto? A ideia é o seguinte, que o salmista aqui, ele promete exaltar o Senhor, porque Deus o exaltou do poço da sua aflição. O Senhor o reergueu do calabouço da sua angústia. O Senhor, ele tirou aqui o salmista Davi das profundezas do seu tormento. Assim como o Senhor também tirou Jonas das profundezas das águas, quando ele estava lá na barriga do grande peixe. Além disso, como Deus também tirou José da cisterna e tirou também Daniel da cova dos leões, assim também aqui neste salmo, o Senhor Deus tirou Davi do poço do seu sofrimento, da dor da sua enfermidade. O Senhor tirou ele de lá, para que os seus inimigos não venham zombar dele. Então foi por esse motivo aqui que ele declara que vai exaltar ao Senhor no início, porque o Senhor o exaltou, tirou dessa situação de enfermidade que ele estava vivendo. Do mesmo modo também devemos então exaltar o Senhor, porque um dia Ele nos exaltou por meio de Jesus Cristo das profundezas dos nossos pecados. O contexto aqui, Deus tirou Davi das profundezas da sua enfermidade, uma grave doença. Mas nós, o Senhor, Ele nos tirou das profundezas dos nossos pecados. Ele nos tirou por intermédio de Cristo da lama das nossas iniquidades. Um dia todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, atolados nas nossas iniquidades, mas o Senhor, Ele nos resgatou de lá com a sua vida. Ele verdadeiramente fez isso através de Cristo. Ele nos tirou da cova do inferno para nos exaltar nos lugares celestiais da glória. Foi isso que o Senhor fez por nós, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos tirou do abismo da nossa perdição. Nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, mas o Senhor nos tirou de lá para nos adotar na sua família, a fim de sermos chamados hoje filhos de Deus. É um privilégio ser chamado filhos de Deus. Estávamos no estado de criaturas, mas o Senhor nos tirou desse estado e nos exaltou para sermos seus filhos. Ele fez isso conosco. Nós podemos ver com isso o grande amor de Deus por nós. Ele nos tirou da nossa miséria espiritual e nos fez assentar na glória, glorificados no seu reino. Foi isso que o Senhor fez conosco. Isto é muita honra para nós miseráveis pecadores. Nada disso nós merecemos, nada disso, mas por causa da rica misericórdia de Deus, por causa da sua abundante graça, Ele então nos exalta da terra para reinarmos com Ele na glória. O Senhor faz isso. Será que não temos então uma canção para exaltá-lo por tudo isso que Ele nos deu? Será que ficaremos com a nossa boca calada e não louvaremos ao Senhor por Ele ter nos exaltado desta maneira? Não, meus queridos, vamos sempre, dia após dia, exaltar o nome do nosso Deus, com cânticos espirituais, com louvores, porque um dia Ele nos exaltou primeiro das trevas, para nos transportar para a sua maravilhosa luz. É por essa razão que devemos então exaltar ao Senhor, porque um dia Ele nos exaltou na graça. Agora, partindo para o próximo ponto da mensagem, o segundo motivo porque nós devemos exaltar o nome do Senhor é porque Ele nos sara. Olha o que o salmista ele diz aí no verso 2:
ele diz o seguinte: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Note bem, do meio da sua enfermidade aqui, o salmista ele clamou, ele suplicou ao Senhor. Ele não suplicou aos seus amigos, ele não clamou aqui por seus parentes e nem pelos médicos humanos, mas ele foi primeiramente clamar ao médico dos médicos, o Senhor da glória, o seu Deus. E ele então clamou por socorro, dentro do seu desespero ali, perecendo na sua terrível doença. Nessa situação ele clama ao Senhor, ele invoca ao Senhor, ele suplica pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus. E o que acontece? O Senhor, ele ouviu o seu clamor e ele atendeu a sua oração, pois o salmista ele afirma que o Senhor o sarou da sua enfermidade. Ele ficou curado pelo poder de Deus dessa grave doença que ele estava enfrentando aqui. Assim como Deus curou Naamã lá no passado da sua terrível lepra que estava matando ele, aqui neste salmo também Deus curou o salmista Davi dessa terrível enfermidade que também estava matando a vida dele. Deus, ele é verdadeiramente o melhor médico que existe, porque ele tem poder suficiente para curar qualquer tipo de doença. Para ele, para o Senhor, fazer um milagre é muito fácil. Ele pode realizar qualquer milagre, pois ele tem um poder ilimitado. Davi aqui ele clamou e Deus o sarou completamente da sua enfermidade. Então é por mais esse motivo aqui que ele exalta o nome do Senhor, pois em meio à sua doença, ele, Davi aqui, recebeu saúde da parte do Senhor. Escute só, do mesmo modo, se formos então acometidos por uma grave doença, podemos então clamar ao médico dos médicos, o Senhor Jesus, para Ele ter misericórdia de nós e nos sarar, a fim de exaltarmos o seu santo nome. Nós podemos fazer isso. Todavia, preste atenção aqui. Se nós clamarmos a Ele pedindo misericórdia para que Ele nos cure de alguma determinada enfermidade, e a cura não acontecer e não formos curados nesta vida, da mesma maneira também devemos exaltar ao Senhor sem murmurar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele está nos levando, Ele está nos conduzindo para o céu, para a eternidade, onde não haverá nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Pelo contrário, lá teremos saúde eternamente. Mas por que lá jamais ficaremos doentes? Porque no céu não teremos nenhum tipo de enfermidade. Porque lá em Isaías 53, no versículo 4, o profeta Isaías ele diz o seguinte: certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Preste atenção aqui, entenda uma coisa: as nossas doenças são consequências do nosso pecado. Adoecemos porque nos tornamos pecadores. Todavia, Cristo naquela cruz, Ele paga o preço dos nossos pecados com a sua vida. Nesse sentido, por causa do seu sacrifício, Ele então nos livrou dos nossos pecados, mas Ele também nos livrou da consequência dos nossos pecados. E uma das consequências do nosso pecado são as doenças, são as enfermidades. Por isso, na eternidade, todas as doenças e enfermidades serão eliminadas. Por quê? Isto está incluído nos benefícios que Cristo nos deu através da sua
uma eternidade de abundante saúde. Aqui nessa vida a gente pode adoecer e ficar doente, ficar mal, ficar enfermo, abatido. Mas o Senhor tem prometido para nós, nos dar uma eternidade de abundante saúde. Nunca lá na eternidade veremos uma enfermidade, uma doença sequer. Essa é uma grande esperança que o Senhor tem nos dado, porque Ele nos livrou do pecado e Ele também nos livrou das consequências do pecado, e uma das consequências é a enfermidade. Como então não render ações de graças ao Senhor por tamanha bondade, por tamanha misericórdia? Verdadeiramente o Senhor merece ser exaltado na nossa vida, na nossa igreja, na nossa caminhada cristã. Ele merece receber o nosso louvor, a nossa adoração. Portanto, vamos sempre exaltar ao Senhor e dar para Ele sempre toda a glória, toda a honra, exaltando o seu nome, porque Ele verdadeiramente nos sarou eternamente por meio de Cristo Jesus. É por isso que devemos exaltá-lo, porque Ele nos sarou eternamente por sua graça. Já vimos então dois motivos porque devemos exaltar ao Senhor: porque Ele nos exalta e porque Ele nos sara. Agora, para finalizarmos, o terceiro motivo por que devemos exaltar o nome do Senhor é porque Ele preserva a nossa vida. Olha o versículo 3, aí o salmista diz: o Senhor da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Note bem, Davi não está dizendo que Deus ressuscitou a sua alma do mundo dos mortos. Não é isso. Ele não está falando aqui de ressurreição, mas ele está dizendo que Deus o salvou da sua doença quase fatal. Se Deus não tivesse curado Davi aqui da sua doença, ele teria morrido. Ele iria descer à sepultura. Mas Deus, por sua graça, bondade, misericórdia, amor, Ele curou Davi aqui, preservando a sua vida. É por esse motivo, então, que o salmista resolve exaltar o Senhor, porque Deus preservou a sua vida. Ele exalta ao Senhor porque Ele o sarou. Ele exalta o Senhor também porque Deus o exaltou, mas Ele também exalta ao Senhor porque Ele o preservou a sua vida. Assim como Deus preservou a vida do rei Ezequias, Deus também preservou a vida do rei Davi aqui. Você se lembra da história do rei Ezequias? Ele adoeceu de uma terrível enfermidade. Ele ficou terrivelmente doente. E o profeta Isaías disse para ele que ele ia morrer. Mas aí então, ele clama ao Senhor com lágrimas, ele chora diante do Senhor, suplica a misericórdia de Deus. E o que acontece? O Senhor também preserva a vida dele por mais 15 anos. Do mesmo modo aqui, Davi também adoeceu de uma terrível doença, de uma doença mortal. Mas ele, Davi aqui, ele clamou também ao Senhor. E Deus também preservou a sua vida. E por causa disso, ele fez esse salmo aqui para exaltar ao Senhor. Escute só, preste atenção aqui. Você já parou para pensar que Deus tem preservado a sua vida todos esses anos? E principalmente esse ano de 2020, pois Deus não deixou você morrer nesta pandemia. Deus verdadeiramente tem preservado a sua vida.
A verdade é que todos nós não merecíamos estar vivos. Não merecíamos, por causa dos nossos pecados. Mas pela graça de Deus, Ele tem preservado a nossa vida. É pela graça. Mas escute só, Ele não tem apenas preservado a nossa vida. Ele tem feito muito mais do que isso. Pois Ele tem nos dado vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Será que isso já não é motivo suficiente para exaltarmos o nosso Deus? Ele tem nos dado vida eterna. Escute só, nós estávamos destinados à perdição, à morte eterna, à condenação, mas Deus em Cristo Jesus, Ele tem preservado a nossa alma para a vida eterna. Por esse grande motivo, então, devemos sempre exaltar o nome do Senhor com gratidão em nosso coração, pois Ele tem preservado a nossa alma para a eternidade, para a glória. Portanto, para finalizar, sempre exalte ao Senhor com o melhor da sua adoração, porque Ele é o Deus que te exalta, Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que preserva a sua vida aqui na terra e preserva também a sua vida para a eternidade no céu, por meio de Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, devemos sempre exaltar o Teu nome, Pai, pois o Senhor nos exalta da terra para a eternidade, da perdição para o Teu reino, Senhor, de criatura para ser chamados de Teus filhos. Quantas honras o Senhor tem nos dado, por isso devemos sempre exaltar e bendizer o Teu nome, Pai. O Senhor nos sara, o Senhor nos sara da nossa enfermidade, e temos a promessa que um dia entraremos na glória e não teremos nenhuma doença, nenhuma dor no nosso corpo. Isso é graça tua. Nós temos recebido grandes promessas do Senhor. Tu tens verdadeiramente preservado a nossa vida este ano, nos livrado da morte, e tem preservado a nossa alma para a eternidade por meio do Teu Filho Jesus. Ah, Senhor, muito obrigado por todas essas graças. Nós te exaltamos nessa noite, te bendizemos, Senhor, nas alturas, por toda a Tua graça, bondade e amor em nossa vida. Louvado seja o Teu nome, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a gente vai continuar então com as nossas orações. A gente precisa sempre acreditar no poder da oração. A gente vive numa geração muito incrédula, e a gente precisa valorizar cada vez mais a oração